Vamos lá? Vamos dar continuidade ao 7º capítulo da Matilda sobre a senhorita Mel. Matilda tinha acabado de entrar na escola e conhecido a professora, que estava fascinada com aquela criança que tinha um raciocínio rápido e espantada com o cálculo que a menina tinha feito. E aí, vamos ver o que ela fez. A senhorita Mel baixou o lápis, tirou os óculos e começou a limpar as lentes com um lenço de papel. A classe permaneceu em silêncio, observando e esperando para ver o que ia acontecer. Matilda continuava de pé ao lado da carteira. Agora, Matilda, tente me explicar exatamente o que acontece na sua cabeça quando você faz uma multiplicação como essa, a senhorita Mel disse, ainda limpando os óculos. É evidente que você faz algum tipo de raciocínio, mas você chega ao resultado quase imediatamente. Pense, por exemplo, na conta que você acabou de fazer, 14 vezes 19. Eu só separo 14 na minha cabeça e multiplico por 19, Matilda murmurou. Não sei explicar. Sempre imaginei que se uma pequena calculadora de bolso consegue fazer isso, eu também deveria conseguir. De fato, a senhorita Mel concordou, o cérebro humano é surpreendente. Acho que ele é muito melhor do que um punhado de metal, Matilda disse. E uma calculadora não é mais do que isso. Tem razão, mas de qualquer forma, nesta escola não é permitido usar calculadora. A senhorita Mel estava perturbada. Não tinha dúvida de que havia encontrado um cérebro com uma aptidão extraordinária para a matemática. E por sua cabeça passavam definições como gênio e criança prodígio. Sabia que pessoas assim surgiam no mundo de tempos em tempos, mas apenas uma ou duas vezes a cada 100 anos. Afinal, Mozart tinha apenas 5 anos quando começou a compor ao piano, e todos sabem o que aconteceu com ele. Isso não é justo, reclamou Lavanda. Por que ela é capaz e nós não? Não se preocupe, Lavanda. Vocês logo vão alcançá-la, mentiu a senhorita Mel. E a professora não resistiu à tentação de explorar um pouco mais a mente daquela criança surpreendente. Sabia que devia dar um pouco de atenção ao resto da classe, mas estava entusiasmada com aquele caso. Bem, ela disse, fingindo dirigir-se à classe inteira. Vamos deixar as contas de lado por um momento e ver se algum de vocês já começou a aprender a soletrar. Quem souber soletrar gato, levante a mão. 3 mãos se levantaram. Elas pertenciam a Lavanda, a um garotinho chamado Nigel e a Matilda. Soletre gato, Nigel. Nigel soletrou. A senhorita Mel resolveu, então, fazer uma pergunta que normalmente nem sonharia em dirigir-se à classe no primeiro dia de aula. Alguém de vocês 3 que sabem soletrar gato seria capaz de ler um grupo de palavras que formam uma oração? Eu sei, Nigel afirmou. Eu também, disse Lavanda. A senhorita Mel foi até o quadro negro, pegou o giz branco e escreveu a oração. Eu já aprendi a ler orações longas. De propósito, ela escreveu uma oração difícil, sabendo que poucas crianças de 5 anos dariam conta do recado. Pode me dizer o que está escrito aqui, Nigel? Perguntou. Essa é muito difícil, Nigel reclamou. Lavanda? A primeira palavra é eu, Lavanda respondeu. Alguém consegue ler a oração inteira? A senhorita Mel perguntou, esperando pelo sim, que certamente viria de Matilda. Eu consigo, Matilda disse. Então leia. Matilda leu a oração sem hesitar nenhuma vez. Muito bem, disse a senhorita Mel, moderando sua admiração. O que mais você consegue ler, Matilda? Acho que consigo ler quase tudo, senhorita Mel. Só que nem sempre consigo entender o sentido. A senhorita Mel levantou-se e saiu depressa da sala. Voltou em 30 segundos com um livro grosso na mão. Abriu-o ao acaso e colocou-o sobre a carteira da Matilda. Este é um livro de poemas humorísticos.
Veja se consegue ler o primeiro desta página em voz alta. Fluentemente, sem vacilar e numa cadência adequada, Matilda começou a ler. Um gastrônomo em meio ao jantar vê um rato em seu lindo manjar. Diz o maître: calado, não mostre seu achado, pois os outros vão querer provar. Várias crianças entenderam a graça dos versos e deram risada. Você sabe o que é um gastrônomo, Matilda? A senhorita Mel perguntou. É uma pessoa muito exigente com a comida. Isso mesmo. E você sabe como se chama esse tipo de poema? É uma quintilha, Matilda respondeu. E essa é muito engraçada. É uma quintilha humorística. Esse poema é bem conhecido. A senhorita Mel pegou o livro, retornou à mesa e voltou-se para a classe. É muito difícil escrever uma quintilha. Parece fácil, mas não é. Eu sei, Matilda confirmou. Tentei escrever algumas vezes, mas nunca saem boas. Você tentou? A senhorita Mel espantou-se, mais atordoada ainda. Pois, Matilda, eu gostaria muito de ouvir um desses poemas que você escreveu. Você se lembra de algum? Bem, Matilda hesitou. Na verdade, eu estava tentando fazer um sobre a senhora, enquanto estávamos sentados aqui. Sobre mim? Ora, então esse nós temos que ouvir, não é? Mas acho que não quero dizê-lo, senhorita Mel. Diga, por favor, a senhorita Mel pediu. Prometo que não vou me importar. Acho que vai, senhorita Mel, porque tive que usar seu primeiro nome para fazer rimar. É por isso que eu não quero dizer. Como você sabe meu primeiro nome? Ouvi uma outra professora falando com a senhora um pouco antes de entrarmos na classe. Ela a chamou de Jenny. Mas eu faço questão de ouvir essa quintilha, Matilda. A professora insistiu, com um dos seus raros sorrisos nos lábios. Fique de pé e recite. Matilda levantou-se, relutante, e muito devagar, meio nervosa, recitou sua quintilha. Esta pergunta de todos eu ouvi. Será que há por aqui? Respondam, meus colegas, moça mais linda que Jenny? Pois eu confesso que nunca vi. O rosto pálido e simpático da senhorita Mel ficou totalmente vermelho. Então, ela deu mais um sorriso muito aberto de puro prazer. Obrigada, Matilda, ela agradeceu ainda sorrindo. Embora ele não diga a verdade, seu poema é muito bom. Vou fazer o possível para guardá-lo na memória. Da terceira fila veio a voz de Lavanda. É bom mesmo, gostei! E ele fala a verdade sim, garantiu um menino chamado Hooper. Claro que é verdade, confirmou Nigel. Toda a classe já estava começando a gostar da senhorita Mel, embora ela mal tivesse notado outra criança além da Matilda. Quem ensinou você a ler, Matilda? Aprendi sozinha, senhorita Mel. E já leu algum livro sozinha? Algum livro infantil? Li todos os que a biblioteca pública tem, senhorita Mel. E gostou? Gostei muito de alguns, mas achei outros muito chatos. Diga um nome do qual você tenha gostado. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, Matilda disse. Acho C.S. Lewis um ótimo escritor, mas ele tem um defeito. Nos livros dele não tem nenhum trecho engraçado. Tem razão, a senhorita Mel concordou. Também não tem muita coisa engraçada em Tolkien. Você acha que todos os livros infantis deveriam ter coisas engraçadas? Acho, Matilda respondeu. Criança não é séria como um adulto. Criança adora rir. A senhorita Mel estava assombrada com as reflexões daquela menina tão pequena. E o que você vai fazer agora que leu todos os livros infantis da biblioteca? Estou lendo outros, Matilda contou. Eu pego emprestado na biblioteca. A senhora Phelps é muito boa comigo. Ela me ajuda a escolher. A senhorita Mel inclinou-se sobre a mesa e fitou maravilhada aquela criança incomum. Ela esquecera completamente o resto da classe. Que outros livros? Murmurou. Gosto muito de Charles Dickens. Ele me faz rir muito, principalmente
com o Sr. Pickwick. Nesse momento, um sinal tocou, a aula estava encerrada. E o capítulo de hoje também. Boa escrita!